Ah, estamos aqui em Alagoas, numa quinta-feira, 6 de outubro de 2022. Estamos aqui ao lado do seu Vicente. O seu Vicente, ele é o motorista de táxi que nos trouxe aqui na praia do Capitão Nicolas. E ele morou aqui desde nasceu nessa região, 75 anos morando aqui. Então, nós vamos fazer algumas perguntas para ele. Nós estamos aqui, ó, nas minhas costas aqui tem o Oceano Atlântico. E se a gente for andando em direção ao Oceano Atlântico, a quantos quilômetros mais ou menos nós vamos chegar, vai acabar essa área verde onde chove, seu Vicente? Essa área verde, ela dá, até chegar na área do sertão, ela dá mais de 200 quilômetros, 200 quilômetros para lá. Que nós temos a Zona da Mata, que é esse local que nós estamos, depois vemos Agreste e depois vemos o sertão. O sertão é diferente do Agreste, totalmente diferente. E o Agreste, então, ele é uma zona de transição. Não é seco, seco, e não é molhado como aqui. Como aqui, é diferente. Então um pé de banana no Agreste não vai. Até que vai. Vai. Não vai no sertão não vai de jeito Sertão? nenhum. Mas no Agreste tem como você criar animal, fazer plantação e com pouca chuva você já tem como se proteger e como sobreviver. No sertão que não tem mesmo. O sertão é só árvore, por nome de caatinga, que é uma árvore, baixa, ela não cresce muito, e o solo é só pedra mesmo. O solo, só quem se adapta é bode e jumento, porque outro animal não sobrevive. E o senhor estava contando que existe já em funcionamento a transposição do Rio São Francisco, que transpõe a água do Rio São Francisco em direção ao sertão, a parte seca. E depois chega, a parte seca. Mas o senhor contou que houve uma transformação numa cidade que era pobre em uma cidade rica, que é a cidade de Petrolina. Então as terras de Petrolina era terra de ótima qualidade, só que seca. Era uma cidade muito pobre de Pernambuco, muito pobre mesmo, hoje é a mais rica de Pernambuco. E lá produz o que hoje? Lá produz uva, maçã não, lá produz uva, produz melancia, produz caju, produz outro tipo de mamão, melão. O que você imaginar de frutas de qualidade vem de Petrolina. Tem até um campo de aviação para carregar as frutas para outro país. Então, o senhor como nordestino diria que a transposição do Rio São Francisco foi uma coisa boa? A melhor coisa que pensaram em fazer foi essa que não terminou ainda, né? Que não terminou. Mas foi um pensamento muito válido, porque aquela água que vem do Rio São Francisco, quando chega lá no mar, que é divisa de Alagoas com Pernambuco, que é a cidade pelo nome de Piaçaba-Sul, quando ela bate no mar não tem mais serventia para o humano. Ela vai para o mar, vai ser água salgada. Ela não volta mais. Então foi a melhor coisa que fizeram, foi fazer aquele desvio do rio. O governo não terminou, aliás, já terminou o outro mandato e o governo não terminou. Então, com a transposição do Rio São Francisco, o Nordeste ficou mais rico? Fica uma cidade, todo mundo fica rico. Todo mundo depende da água, a água é vida, né? Água é vida. A água é vida, e a vida que todo mundo depende dela. Parece que o nosso corpo, 80% do nosso corpo é água, ou mais. É o mais, né? Tudo depende da água. E quando a água não vem da chuva, vem pela irrigação. Pela irrigação. E chegou a irrigação, o estudo hoje está muito bom, as engenharias, os agrônomos, tudo sabe como é que faz. Você tira um exemplo da uva, né? Que a melhor uva é do Rio Grande do Sul, hoje não fala mais disso. A melhor uva é lá de Petrolina. Né? Tem caju o ano inteiro, tem manga o ano inteiro, tem melancia o ano inteiro, tudo ligado à transição do São Francisco. Eu tive a oportunidade de ir num supermercado aqui e comprar uvas sem semente dessa região. E realmente foi das melhores uvas que eu comi até hoje. Uma maravilha. Uma maravilha. E é fácil de conhecer, só chegar em Petrolina e lá no lugar que tem eu esqueci, hortaliça não, muitas coisas que eu não sei nem explicar direito, sai de Petrolina. Antigamente não existia isso.
E as estradas que saindo daqui do litoral até o Agreste, até o sertão, é tudo asfalto? Tudo asfalto. E não tem pedágio. E não tem pedágio? Não, a Lagoa não existe pedágio. Não. A Lagoa é estrada boa, sem buraco, sem pedágio. É o único lugar do Brasil que não tem pedágio. Se eu pode andar à vontade, não paga pedágio. Só bota o combustível. Nós que somos do estado de São Paulo, lá tem bastante pedágio. Aqui não tem isso. Lá tem estrada boa, mas tem muito pedágio. Aqui não tem pedágio. A Lagoana ele vive feliz porque não tem pedágio. E realmente o nordestino do sertão sofre? É sofrida a vida lá? A vida do nordestino nunca foi fácil, sempre é sofrida. E ele se adapta muito bem naquele clima, né? Porque é nordestino. Nordestino é durão, é aquele povo forte, muito forte. O Nordeste foi a região mais pobre do Brasil e está se tornando rica. Que mais de riqueza tem aqui no Nordeste? O senhor que mora aqui, tem petróleo, tem gás? Tem petróleo, gás natural. Tem o que você pensar que tem em outro país, aqui no Brasil tem e aqui no Nordeste. O senhor estava me contando que tem um local aqui que tem um campo de gás natural que não é devidamente aproveitado? Porque ele é queimado mais ou menos na metade do gás, se não explode. É lá uma cidade chamada Pilar. E é perto de Alagoas, deve dar o quê? Deve dar uns 30 quilômetros daqui da cidade de Maceió para chegar nesse Pilar. E lá tem onde extrai o gás natural. Daqui eles vão para Aracaju, fazem engarrafamento nos bujões de gás e voltam para Maceió para vender aqui. E daqui também vai para Recife, tudo gás extraído daqui de Alagoas. E o que não consegue engarrafar tem que tacar fogo? O que não consegue aproveitar lá no poço, ele tem que tacar fogo, porque senão ele explode. É muito gás natural. A riqueza aqui é muita riqueza, só falta ser administrado. Então, riqueza tem, só falta administração. Só falta administração. O resto temos tudo aqui. O Nordeste é rico, só não tem alguém que aproveite a riqueza que nós temos. E os governantes ruins morrem? E vai chegando outros, né? O que é rico não morre fácil não, viu? Agora os bons morrem fácil. Mas vai chegando outros, né? Vai chegando outros e vão observando, vão crescendo também, vendo a riqueza que temos. E tem uns que têm que ter um bom pensamento, só não consegue fazer a coisa certa. O senhor tem uma mensagem de esperança então para esse Brasil? O senhor não está vendo esse país aqui se acabar, não? Eu nunca perco a esperança. O Brasil sempre é Brasil. O Brasil acho que Deus nasceu aqui no Brasil. Muito bem. Então, muito obrigado pela sua mensagem de esperança e contando um pouquinho como que é o Nordeste. Se o senhor não sabe, nós não tínhamos Alagoas. A Lagoa pertencia a Pernambuco. Sabia não. Nós temos 206 anos. Quando desligou a Lagoa de Pernambuco, a parte mais bonita ficou sendo Alagoas. Não sabia disso, eu não sabia. Não foi essa não, senhor. Muito bem. Então, é o segundo menor estado da Federação do Brasil. O menor é o Sergipe, depois Alagoas. Depois Alagoas. Mas Alagoas é uma cidade, é um estado pequeno, muito gigante, pode-se dizer assim. Na época do Lampião ninguém falava em Alagoas, não existia Alagoas na época. Onde mataram o Lampião, hoje pertence a Alagoas. O Lampião foi alagoano? Não, ele era pernambucano. Onde mataram ele, hoje pertence a Lagoa. Entendeu? Mas na época que ele vivia, que ele fazia o cangaço, não tinha Lagoa, era só Pernambuco. E é difícil a gente falar se o Lampião foi um bandido, ou foi uma pessoa do bem, ou foi uma mistura das duas coisas. O Lampião, na minha opinião, ele não foi bandido. Ele fez a justiça com a própria mão. Ele nunca foi bandido, ele fez a justiça com a própria mão. Ele fazia porque não tem quem fizesse, até hoje não tem. Na época que o Lampião existia, o Brasil era um Brasil monarquia, que era o Dom Pedro I, acho que era Dom Pedro II. Eu nem me lembro mais aqui. Se não Pedro I, era o Pedro II. Mas eu não lembro desse detalhe, mas não tinha o que tem hoje, né? Hoje é que é diferente. Ele mandou o exército pra cá, falou, mata aquele povo tudo lá. Corta a cabeça do Lampião e põe no sal e traz pra cá. E traz pra cá. E foi isso que aconteceu. E o Lampião, mataram ele, mas ele ficou como herói. O nome dele não vai se acabar nunca no Nordeste. É sempre famoso. Conseguiram transformar ele num mito? Conseguiram sim. Com certeza.
E não vai, esse mito não vai morrer nunca. Sempre está na cabeça do povo do Nordeste, do nordestino, do sertanejo, Lampião. Até músicas já fizeram, várias músicas com o nome Lampião. Muito bem, seu Vicente. O senhor acabou de dar um depoimento de quem viveu, de quem vive aqui no Nordeste. Obrigado pelo seu depoimento. Isso vai aparecer lá no interior do estado de São Paulo. Com certeza. Estamos aí. Obrigado.